Bem, vou falar sobre um tema que é dissecção de vertebral, que é uma doença rara, mas vira e mexe chega a gente no neurocirurgião e o paciente fica completamente perdido porque tem pouquíssima informação sobre o tema, né? Então, o que que acontece? A gente tem quatro vasos muito importantes que levam o sangue aqui para o nosso cérebro, as duas carótidas e as duas vertebrais. Por essa localização desse vaso, na região do pescoço, onde a gente tem muita movimentação, é muito comum na hora de um acidente, de uma pancada, de um movimento brusco, a gente vê esse vaso estirar e muitas vezes esse estiramento do vaso faz com que ele sofra uma dissecção. Normalmente essas dissecções, que a gente chama de dissecções traumáticas, elas são muito dolorosas. Então o paciente tem muita dor no pescoço, muito incômodo, né? E muitas vezes, por esses vasos levar o sangue para o cérebro, essa dissecção é acompanhada de uma isquemia, de um AVC. Porque se o vaso dissecou e ele começa a obstruir, por causa dessa secção, processo de coagulação dentro do vaso, tudo isso às vezes sendo obstruído, sendo lançado para dentro do cérebro, o paciente tem um acidente vascular cerebral secundário a essa alteração que aconteceu no vaso. Como a gente tem quatro vasos que levam sangue, essas artérias carótidas e vertebral, muitas vezes, é especial se um paciente é jovem, ocorre isso, um acidente, alguma coisa desse jeito, né? Um vaso sendo obstruído, muitas vezes o resto do cérebro consegue dar conta. Esses quatro vasos, eles se comunicam aqui dentro do cérebro, né? Então, muitas vezes um paciente, não é incomum a gente ver, em especial jovem, depois de acidente, ele tem uma dissecção, ele tem uma obstrução, uma suboclusão da vertebral, uma alteração, e muitas vezes essa dissecção da vertebral ela não é seguida de nenhuma consequência clínica mais importante, porque o cérebro deu conta com um desses vasos fechados e compensou e o paciente teve nada demais. Mas a gente médico fica preocupado porque a gente tem que tratar essa dissecção na maioria das vezes, em especial em fase aguda, com medo de que isso leve a um AVC e leve a algumas consequências. Então muitas vezes a gente tem que usar antiagregantes, são remédios que evitam que esse coágulo se solte. Existem casos específicos que precisa ter de intervenção endovascular. O médico vai por dentro desse vaso que está semi-ocluído e coloca um stent, faz algum tipo de procedimento para que isso não ocorra, nada mais sério. Existem pacientes com essa dissecção de vertebral que muitas vezes formam pseudoneurismas, né? Que não são aneurismas reais, mas, claro, preocupa e precisa de uma série de tratamentos, tá bom? Espero que tenha ajudado. Dissecção de vertebral é isso, tem que investigar, tem que saber a causa. Existem causas não traumáticas, existem causas que a gente nem sabe por que aconteceu, mas viu lá no exame de secção. Então é importante você entender consequência e o risco. Então é uma coisa séria de secção de vertebral, a gente tem que ficar atento a isso, né? E o médico vai acompanhar e ver qual a etiologia e ver o tratamento para que isso não dê um AVC de uma coisa mais séria, tá bom? Espero ter ajudado.